Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos textos mais conhecidos e talvez um dos mais mal compreendidos da história, o primeiro capítulo de Gênesis. Todo mundo conhece essa história, né? Em 6 dias, Deus cria o céu, a terra, a luz, os animais e, por fim, a humanidade. E no sétimo dia, descansa. Parece bem direto, certo? Mas será que a história é só isso mesmo? Pois é, a verdade é que por trás desse texto tão familiar existem, camadas e mais camadas de história, de contexto e de um debate super rico. Para a gente entender de verdade o que Gênesis 1 quer dizer, a gente precisa ir além da superfície. Precisa explorar o mundo em que ele foi escrito, quem o escreveu e, claro, como ele é lido hoje em dia. Então, bora lá. Nosso roteiro para essa exploração vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai viajar no tempo para entender o contexto da época, comparando o Gênesis com outros mitos. Depois, vamos dar uma de detetive para descobrir as diferentes vozes dentro do texto. Aí a gente entra no debate moderno com a ciência, que é sempre um assunto quente. E para fechar, vamos tentar extrair a mensagem principal, o coração de tudo isso. Para começar, uma coisa é fundamental a gente entender. Gênesis 1 não surgiu do nada, sabe? Ele foi escrito numa espécie de diálogo e às vezes até de oposição a outras grandes histórias de criação daquele tempo. E um dos exemplos mais claros disso é um texto chamado Enuma Elish. É o épico da criação da Babilônia. E nessa história, a criação não é nada pacífica. Pelo contrário, ela é o resultado de uma guerra cósmica brutal entre os deuses. E o contraste aqui é gritante. Pensa só, de um lado, no Enuma Elish, o universo nasce da violência. O deus Marduk mata a deusa Tiamat e literalmente usa o corpo dela para fazer o céu e a terra. E os seres humanos são feitos do sangue de um deus rebelde com o único propósito de serem escravos dos deuses. Agora, olha para Gênesis 1. É o oposto completo. Um único Deus cria tudo com ordem, com paz, só com a sua palavra. E a humanidade? A humanidade é o ponto alto da criação, feita à imagem de Deus, não para ser escrava, mas para ser cuidadora. Percebe a revolução que isso era? A narrativa de Gênesis é uma baita declaração teológica. Ela basicamente rejeita essa ideia de um cosmos nascido do caos e da violência. Em vez disso, ela propõe um universo intencional, ordenado e fundamentalmente bom, criado por um Deus que é bom. Agora, vamos olhar para dentro do texto. Como essa história foi construída? Uma análise cuidadosa revela que Gênesis, assim como os primeiros 5 livros da Bíblia, não foi escrito por uma pessoa só. É mais como uma compilação de diferentes tradições. Essa ideia é conhecida como a hipótese documentária. Ela propõe que editores muito habilidosos costuraram 4 fontes principais para criar a narrativa que a gente tem hoje. E os capítulos 1 e 2 de Gênesis são exemplo perfeito disso. Dá uma olhada nessa tabela, como as diferenças ficam claras. Gênesis 1, que é o nosso foco, vem da fonte sacerdotal. É um texto mais tardio, escrito por volta de 500 a.C. O estilo é formal, grandioso. Deus é chamado de Elohim e cria tudo com poder, à distância. Agora, a história em Gênesis 2, ela vem da fonte já vista, que é bem mais antiga. Lá, Deus é chamado pelo nome pessoal, YHWH. A narrativa é íntima, Deus molda o homem do barro com as próprias mãos, anda no jardim. São 2 perspectivas teológicas bem diferentes sobre o mesmo evento. E aqui está o pulo do gato. Os editores antigos não viam isso como uma contradição. Pelo contrário, eles combinaram essas tradições para criar um retrato mais completo, mais profundo de Deus e da criação, com múltiplas camadas de significado. Isso nos joga direto no debate moderno. Porque, claro, com o surgimento da geologia, da biologia evolutiva, surgiram novas perguntas sobre como interpretar a narrativa de Gênesis. Hoje em dia, existem basicamente 3 grandes visões tentando harmonizar o texto com a ciência. A primeira é o criacionismo da Terra Jovem, que lê os 6 dias de forma literal, 24 horas cada, e acredita que o universo tem poucos milhares de anos. A segunda é o criacionismo da Terra Antiga, que aceita os bilhões de anos do universo e interpreta os dias como longas eras geológicas. E por fim, o criacionismo evolucionário, que também aceita a idade do universo e vê a evolução como o método que Deus usou, entendendo os dias como uma estrutura literária, teológica e não um cronograma científico. Essa imagem do registro fóssil ajuda a gente a visualizar o tamanho do desafio para uma leitura literal. A ciência moderna aponta para uma história da vida que se estende por centenas de milhões de anos. É com essa escala de tempo gigantesca que as visões da Terra Antiga e evolucionária buscam dialogar. E esse debate todo não é tirado do nada não, ele se baseia em detalhes do próprio texto. Por exemplo, a palavra hebraica para dia, yom, pode significar um período de 24 horas, mas também uma longa era.
Outro ponto, o sétimo dia não tem a frase tarde de manhã, o que leva alguns a sugerir que esse descanso de Deus ainda continua. E como pode haver luz os 3 primeiros dias, antes mesmo do sol ser criado, só no 4º dia? As genealogias bíblicas também podem ter lacunas, são todos pontos que alimentam a discussão. Mas com todo esse debate sobre o como e o quando, é fácil a gente se perder e esquecer da pergunta mais importante que o texto está tentando responder: quem e por quê? Porque no fim do dia, não importa a interpretação, a mensagem teológica central de Gênesis 1 continua muito poderosa. Primeiro, ela afirma que existe um Deus, não muitos, e que Ele é a fonte de tudo. Segundo, declara que o universo não é um acidente, mas uma obra com ordem, propósito e fundamentalmente boa. Terceiro, ela eleva a humanidade dando uma dignidade e um propósito únicos como reflexo de Deus no mundo. E, finalmente, estabelece um ritmo para a vida, um ciclo de trabalho e de descanso sagrado. No final das contas, Gênesis 1 nunca teve a intenção de ser um livro de ciências moderno. O propósito dele é teológico. Ele estava fazendo afirmações radicais sobre a natureza de Deus, o valor do mundo e o lugar da humanidade nele. E essa mensagem continua tão relevante hoje quanto era há milhares de anos. Então fica a reflexão. Quando a gente olha para este texto tão antigo e vai além dos debates de ciência e cronologia, o que ele nos diz sobre propósito, sobre valor e sobre o nosso papel neste universo extraordinário? A busca por essa resposta é o que mantém Gênesis 1 tão fascinante. Valeu pela companhia.